Juntos somos mais fortes. O nosso convidado de hoje é mestre em psicologia experimental, com ênfase em análises do comportamento e fundador do QG do Rolê. José, muito obrigada por aceitar o nosso convite, pelo seu tempo. Eu gostaria que você começasse nos falando o que é o QG do Rolê. Perfeito, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de apresentar o QG aqui e falar um pouco sobre o QG. O QG ele é uma iniciativa que nasce do acompanhamento terapêutico, que nada mais é do que o atendimento psicológico em ambientes naturais, em ambientes diferentes do consultório, né? Então, eu trabalho com acompanhamento terapêutico, né? Trabalho na equipe AT há muitos anos, e dentro da equipe AT a gente foi percebendo a necessidade de alguns modelos de generalização de vários comportamentos que a gente fazia no individual. A gente viu a necessidade do trabalho em grupo. Isso surge como uma ideia na equipe, e vai passando os anos, a gente tem a pandemia, a gente tem uma necessidade da questão social, do contato social, e a impossibilidade por conta da pandemia. Então a gente começa a fazer alguns grupos online, começa a juntar pacientes nesses grupos online. Eu pego e começo a fazer pontes entre os meus pacientes pela dificuldade, né, pela necessidade desse atendimento. E aí a gente começa a ter uma demanda muito grande, né? Nossa, vocês fazem grupos? Para que idade? Para tudo isso, e a gente começa a desenvolver e a formatar o QG como uma empresa. Tá? Perfeito. E aí a gente começa a ter uma abordagem mesmo, que a gente até coloca no nosso Instagram, né? Desenvolvimento das habilidades através do grupo. Então é uma visão de terapia e psicologia em que a gente vai trabalhar as habilidades dos pacientes, ao invés do consultório 1 a 1, a gente vai trabalhar em grupo. Isso, habilidades sociais, hoje é o nosso core, né? A gente trabalha muito mais habilidades sociais, mas a ideia cada vez mais é desenvolver outras habilidades. Então a gente tem uma demanda muito forte, por exemplo, por habilidades sociais, mais voltadas para o mercado de trabalho, outras habilidades relacionadas que a gente sabe que o grupo cria uma força muito grande, então a gente tem usado isso no QG do Rolê. Bacana, José. E, por gentileza, qual que é a idade mínima para participar do QG? Hoje a gente tem grupos a partir dos 7 anos, tá? Que é o nosso grupo infantil, que vai dos 7 aos 11 anos mais ou menos, então essa seria a idade mínima aí dos nossos grupos, tá? E como que é feita a triagem desses, vamos dizer assim, são adolescentes, crianças, né? Existe um perfil específico. Como que é feita toda essa triagem para eles começarem, né, a participar do QG? Então, acho que o desafio dos grupos está em a gente conseguir construir grupos coesos que vão, de fato, trazer benefícios terapêuticos para os pacientes, né? E oportunidades de socialização de fato. Porque eu posso juntar várias crianças, vários adolescentes, vários adultos e, de fato, isso não ser um grupo, isso é um desafio. Então, a gente tem hoje uma avaliação objetiva, tá, para todas as idades, desde o infantil ao adulto. Todo paciente passa por essa avaliação. Ela tem algumas categorias básicas de habilidades sociais, assertividade, empatia, civilidade, solidariedade, e a gente tem uma análise objetiva. Depois dessa análise, nessa avaliação individual, a gente também tem uma análise mais subjetiva. A gente joga com esse paciente, faz algumas perguntas específicas das coisas que ele gosta, e a partir disso a gente faz um teste em um dos nossos grupos. O primeiro encontro normalmente é um teste, né? O paciente se adaptou, não se adaptou, o grupo faz sentido aí para ele, vamos testar outro grupo, porque a gente tem mais de um grupo por faixa etária. Então, a avaliação individual traz para a gente aí a definição de qual grupo e quais habilidades a gente vai trabalhar. Tá? Esses grupos, por exemplo, você tem encontros às sextas-feiras, aos sábados, os demais dias da semana também existem ou somente esses 2 dias? Então, a gente tem alguns grupos durante a semana, mas os grupos fixos que acontecem eles são sextas e sábados. E isso é mais por uma demanda dos pais do que propriamente por uma definição nossa. Porque trabalho, deslocamento e o QG, aqui em São Paulo, a gente tem o desafio da logística. Sim. Então, um pai mora na Zona Norte, Zona Sul, e normalmente sextas-feiras e sábados eles conseguem fazer esse manejo, essa agenda e tudo isso. Então, hoje os grupos são sextas e sábados, até também porque
os encontros não são só apenas na nossa sala. Sim. A gente faz os rolês, né? Então o grupo adulto faz saídas. Deixa eu chegar beleza, nessa parte. Agora, é uma curiosidade, pelo que eu observei, o QG tem mais meninos do que meninas. E por quê? Então, isso tem um aspecto de estatística mesmo, né? Média diagnóstica e tudo isso. Então isso de fato a gente tem alguns perfis diagnósticos, né, que a gente vê uma prevalência maior nos meninos, né? E por outro lado, a gente tem alguns desafios ali de engrenagem mesmo, né? Então, se, por exemplo, os meninos, a maneira como eles são tratados, você coloca ele no grupo, às vezes os pais não se preocupam muito se tem outros meninos, se tem outras meninas, né? Agora, quando a gente tem uma paciente do sexo feminino e ela vem para o grupo, tem uma preocupação muito grande da mãe, tem outras meninas, não tem outras meninas. Só que isso acaba impactando, porque a gente, se não tem meninas, acaba que isso não influencia em ter mais meninas. Sim, sim. Né? Hoje o grupo que tem mais meninas no QG é o grupo jovem adulto. A gente percebe meninas com um perfil muito parecido assim, nesse grupo jovem. E o grupo é 50 por 50 em termos de sexo. Assim. Qual que é a faixa etária? É de 17 a 22 anos, mais ou menos. Tá? A gente percebe meninas muito tímidas, com questões de ansiedade e um isolamento social importante. Né? E aí os pais procuram o grupo exatamente para fazer essa convivência e essa oportunidade de socialização. E dentro do QG você tem aproximadamente quantos grupos, José? Hoje a gente tem... Nós temos em volta de 7 a 8 grupos. Está se construindo um 8º grupo ali, que a gente chama de adulto suporte, que são pacientes adultos, mas com um verbal e um repertório social menos desenvolvido, tá? Porque a gente tem vários tipos de grupos adultos, então hoje a gente tem em torno de 7 a 8 grupos. O 8º grupo está se construindo. Tá? E esse grupo adulto que você fala, a demanda é mais para que eles possam trabalhar as questões no ambiente do trabalho? Como que funciona? Então, a gente hoje tem 3 grupos adultos, né? E talvez esse 4º grupo está se formando. Então, a gente tem o grupo adulto que acontece às sextas-feiras à noite. Ele é um grupo focado muito em desenvolvimento de relacionamentos. É uma demanda desses jovens adultos, desses adultos, em sair, conhecer outras pessoas, quem sabe desenvolver um relacionamento. Então, é uma demanda desse grupo. Então, normalmente são adultos que já trabalham, que tem uma vida profissional desenvolvida, mas que tem uma vida social não tão desenvolvida, tá? E precisam desse apoio e desse suporte. Então a gente faz saídas, a gente já foi em baladas com eles, a Tóquio, uma série de lugares aqui em São Paulo, tá? Esse é o grupo sexta. Depois a gente tem um grupo de sábado às 14 horas, que é um outro grupo adulto, também de adultos, só que com um desenvolvimento social que a gente considera ainda que precisa evoluir algumas coisas. Às vezes com alguns comportamentos não muito funcionais socialmente, básicos ali. Alguns trabalham, mas a maioria ainda não trabalha, precisa desenvolver outras habilidades. E esse grupo seria de um refinamento melhor social. Né? Então a gente faz dinâmicas na sala para desenvolver assertividade, para desenvolver autorregulação, por exemplo, e as saídas com esse enfoque. Tá? E o terceiro grupo que eu falei seria um grupo talvez adulto com mais suporte. Né, que são adultos ali que talvez não, um diagnóstico mais severo e que precisam de uma estimulação maior nesse desenvolvimento. Então, com comportamentos de repetição, ecolarias e tudo isso que a gente precisa dar um suporte maior. Então, tem 3 perfis ali de grupo adulto hoje no QG, esse 4º que eu falei que está se desenvolvendo, que seria um suporte ainda maior. E quando você fala de suporte maior, esse provavelmente recebeu o diagnóstico recentemente? Ou não necessariamente? O que a gente percebe é uma intervenção, não teve intervenção precoce. Né? O ideal desses casos que a gente tem mais suporte, que precisa de mais desenvolvimento, era necessário uma intervenção desde a infância, uma boa intervenção, normalmente um ABA mesmo, né? Um acompanhamento individual bom, e aí a gente foi vendo que durante os anos isso não aconteceu. Isso é um dos modelos, né? Mas também tem pacientes que têm, por exemplo, déficits intelectuais, dificuldades específicas, e aí eles precisam de fato de mais suporte e precisam de mais repetição,
né? Porque muitas vezes no individual, a repetição com o terapeuta, ela ainda não está suficiente, eles precisam de outros modelos, né? É muito legal esses grupos que eles se regulam. Hoje teve até uma discussão no WhatsApp, né? Um mandou uma mensagem assim, nesse grupo mais suporte, e aí ninguém respondeu, né? Aí veio o outro, ninguém vai me responder, aí o outro adulto mandou, estou trabalhando, você não trabalha não? Super direto, né? Objetivo. Mas é interessante que as consequências, eles também vão dando consequências e modelos aí, e levantam um ao outro. Então, opa, eu poderia trabalhar, né? Porque eu não estou trabalhando, por exemplo. Seria um exemplo interessante aí, né? Agora, José, falando um pouquinho dos adolescentes. Então, quem está nos ouvindo, né, deve falar assim, nossa, QG do rolê. Como que funciona essa questão dos adolescentes? Porque vocês têm um ambiente, entre aspas, clínico, mas um pouco mais despojado, porque vocês fazem jogos, mas vocês também têm um ambiente onde vocês saem. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouco como que funciona internamente e depois como que é feito essas saídas, né? Por isso o rolê. Com certeza. Então, quando a gente começou a desenvolver os grupos, a gente aplicava uma metodologia individual nos grupos. Só que chega uma hora que isso não é mais possível, né? Então, começa a definir objetivos. Por exemplo, no individual, né? Um terapeuta define um objetivo em sessão e ele tenta executar, né? E a gente foi tendo problemas tecnológicos até, né? Porque às vezes, os grupos nossos têm 6, 5 pacientes, às vezes tem um pouco mais, mas normalmente 6 pacientes. E aí como que a gente vai definir objetivos, todo grupo para todo mundo e os terapeutas saberem desses objetivos? Todo grupo do QG tem 2 terapeutas, tá? 2 terapeutas acompanhando, 2 psicólogos. Então a gente desenvolveu, eu tinha um amigo programador, a gente desenvolveu uma ferramenta, tá, que é uma plataforma nossa, em que a gente coloca objetivos comportamentais para cada paciente antes do grupo, né? E eles conseguem acessar esses objetivos, o paciente consegue acessar esses objetivos no celular, isso nos grupos adolescentes, principalmente adultos, e o próprio terapeuta. Então antes de começar o grupo, o terapeuta já olha no sistema, esse paciente tem um objetivo nesse grupo que, por exemplo, vou dar um objetivo comum no grupo, né? Quando você participa a sua primeira vez no grupo, seu objetivo é se apresentar. Aí vai ter um modelo de apresentação e para você se apresentar para o grupo. Então o terapeuta vai olhar esse objetivo e vai, durante o grupo, mediar para que esse paciente execute esse objetivo. Então, os nossos grupos são divididos em algumas partes. Primeira parte, quebra-gelo ali, conversas mais triviais. Se tiver paciente novo, se apresenta, né? Segunda parte, atividade estruturada. Se for na nossa sala, são atividades que a gente desenvolveu, atividades já usadas, então Uno ou dinâmicas que a gente desenvolveu para grupo, tá? E no fim, a gente tem uma terceira parte que é a nossa gamificação, que é uma outra que eu posso explicar mais para frente sobre a nossa gamificação. Todos os nossos grupos são gamificados. Então, os pacientes que participam do QG, eles ganham pontos na nossa plataforma e esses pontos podem ser trocados por coisas na nossa plataforma. Por exemplo? Cada grupo tem as suas recompensas, tá? Mas normalmente adolescentes, infanto-juvenil e infantil são cartas na nossa plataforma. Essas cartas podem ser cartas de personagens ou cartas até mesmo de eu quero escolher a próxima saída, eu quero ser o líder do grupo, escolher a atividade do grupo da próxima vez. Então, a nossa gamificação funciona assim. Então, a terceira parte do encontro é relacionada à gamificação. Tá? Entendi. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as saídas, porque Sim. Existe essa parte onde você trabalha com eles internamente, através de jogos, enfim, tem a parte das apresentações, né, desse quebra-gelo, onde eles vão conseguindo os objetivos propostos por vocês. Mas o mais interessante disso tudo é como mediar esses jovens adolescentes, né, sua maioria vamos pegar um grupo de 14 a 17, 19 anos, num ambiente externo. Sim. Porque uma coisa é ali dentro, eles se relacionam, conversam, mas e como que é a interação deles num outro ambiente? Como que vocês, por exemplo, decidem um passeio, é baseado em alguma coisa? Como que funciona? Então, no desenvolvimento dos grupos, a gente foi estabelecendo algumas parcerias aqui em São Paulo, de locais que a gente entende que ajudam no desenvolvimento e nos rolês. Então esse é o primeiro ponto. A gente tem alguns locais já que a gente normalmente vai com alguns grupos, que
restaurantes de jogos de tabuleiro, isso ajuda, é muito interessante. A gente tem alguns em São Paulo, alguns a gente tem parcerias. A gente tem também esses lugares de escape room, né, que são salas de saída, que tem desafios de lógica para você sair da sala e tudo isso. Temos também muitos rolês voltados para a parte de alimentação, que é um momento social na vida das pessoas, né? Então sair para comer alguma coisa, ir no McDonald's ou coisas nesse sentido, também é um modelo de rolê que a gente faz. E as saídas para parques também que a gente faz nessa idade, né? Como que é definido isso? Isso é uma definição entre eles no grupo e a gente vai mediando essa melhor escolha. Porque a gente também, nas saídas, tem pacientes com poder aquisitivo diferente. Então nem sempre o rolê, vou no kart toda vez, às vezes eu quero no kart, eu quero uma coisa mais cara, então os terapeutas estão preparados para a gente mediar essas saídas. Normalmente, cada grupo tem a sua frequência de saída, mas normalmente é um encontro na sala e alguns encontros saindo, né? Então a gente vai tentando intercalar isso. Tem grupos que saem mais, que gostam e se engajam, fazem mais saídas, tem grupos que saem menos. Só que assim, na nossa concepção, todo encontro é um rolê. Porque nossa sala é ali no Conjunto Nacional, na frente da Paulista. Então muitas vezes a gente faz o encontro lá, mas tem o shopping na frente que a gente vai, tem o McDonald's Mil que a gente vai também. A própria sala tem uma dinâmica que a gente quer deixar como se fosse um encontro entre amigos em casa. Então essa é um pouco a nossa, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas é isso, assim que a gente define os rolês e organiza os rolês. E até para quem está nos assistindo, José, eu gostaria que você falasse um pouco do perfil desses adolescentes, porque alguns podem ser autistas, alguns podem ter TDAH, tem o TOD, qual que é o perfil deles? Tá, hoje a gente tem os adolescentes, a gente foi entender pré-adolescência, adolescentes, a gente vai ter 5 grupos. Né? Então, cada um desses grupos tem perfis, e aí eu posso traçar alguns perfis específicos, mas uma coisa que a gente faz é que a gente tenta mesclar alguns perfis. Então, por exemplo, eu pego um paciente com excessos comportamentais e coloco um paciente com déficit, porque aí eu consigo criar um paciente muito tímido com outro paciente tímido, vai ser um grupo exatamente quase ninguém fala. Então a gente tenta colocar pacientes com características. Mas hoje, nos grupos adolescentes, a gente tem pacientes TEA com pouco suporte ali, né, pacientes com, às vezes precisam de alguma mediação específica para as oportunidades sociais, porque muitas vezes não buscam essas relações sociais. A gente vai tentando, tanto através da nossa gamificação quanto dos nossos recursos terapêuticos, fazer essa mediação. Nós temos muitos pacientes com TDAH também, tá? Pacientes que às vezes, pela própria questão da atencional, tem dificuldade de interação social. Né? Então, é um grupo difícil de mediar, porque às vezes todos os pacientes, um levanta, eu quero fazer isso, o outro quer fazer aquilo, e aí todo mundo quer falar ao mesmo tempo, então você tem que fazer esse manejo de ensinar, sua vez de falar, a vez do outro, tudo isso. Então esse seria um outro perfil de grupo. Temos um grupo de pacientes que talvez não tenham um diagnóstico tão fechado, tá? Mas tem algo ali que precisa ser precisa refinar algumas habilidades, então seria talvez um grupo mais avançado ali entre os adolescentes, né, que não tem um diagnóstico específico, mas querem oportunidades sociais de desenvolvimento e tudo isso. Temos também, e aí mais no sábado, nós temos um grupo mais suporte, tá, de adolescentes que precisam desenvolver mais a linguagem, que precisam de um repertório básico social a ser desenvolvido. E por último, a gente tem um grupo a gente poderia, não são todos diagnosticados assim, mas um grupo um pouco mais voltado para o TOD, que é uma demanda, tá, que tem aparecido. Como que é essa demanda, né? Na escola tem uma dificuldade de socialização, é agressivo, arruma brigas e tudo isso, e muitas vezes os pais, olha, vamos colocar ele no grupo para ele aprender a lidar com os pares, para a gente ver se esse TOD a gente vai conseguir ajudar esse paciente com TOD, por exemplo, né? Entendi. Fala um pouquinho pra gente de um rolê. Como que eles se comportam? Porque eu imagino que deve ter alguns entraves, são adolescentes e provavelmente é como um grupo que muitas vezes tem aquele que não vai tanto com a cara daquele, mas ele tem que conviver.
E como apresenta-se esse tipo de comportamento nas saídas? Como que funciona? É um grande desafio essa questão, porque eu até falo para os pais, estar em grupo, não só para adolescentes, para os adultos em geral, é muito difícil. Por quê? Estar em grupo, eu acho que a habilidade social básica para você se dar bem socialmente é a tolerância à frustração. Né? Então, os rolês nunca vão ser rolês que todo mundo gosta ou quer. Né? Então, vou te dar um exemplo. Né? A gente foi no Macmill, por exemplo, com um grupo adolescente. Né? Daí, metade do grupo falou assim, não gosto do McDonald's, eu gosto do Burger King, por exemplo. Né? Mas eles falavam exatamente isso, não gosto do Burger King. Aí, na minha cabeça, eu falei, nossa, mas tem uma proximidade tão grande, tudo isso. Mas eles estavam com uma divergência ali. E aí a gente teve que mediar isso, ir até o McDonald's, buscar outros reforçadores nesse rolê, né? Porque se a gente for focar só no lanche ou outras coisas, para que eles entendam que fazer coisas que às vezes eles não gostam inicialmente pode ser benéfico, tá? Um dos rolês que a gente mais gosta é ir para essas casas de jogos de tabuleiro, tá? Porque esses locais, a gente tem que escolher o jogo de tabuleiro, eles podem comer nesse local, então tem bastante interação, né? E tem uma coisa que a gente precisa fazer muito nesses rolês, que é o tempo. Muitos grupos e adolescentes, pacientes, do nosso paciente geral, tem uma questão com o tempo. Então, assim, eles começam a comer, se a gente não prestar atenção, nem jogou, não conversou com ninguém, então a gente precisa fazer essa mediação, tá? Mas normalmente eles gostam muito dos rolês. Tem alguma resistência de escolha e tudo isso, mas quando eles vão para os rolês, eles adoram. Tá? E um rolê que a gente tem feito, e tem cada vez acontecido mais, que são os nossos rolês maiores. A gente vai para essas feiras, por exemplo, feiras de games, né, que acontece mais no fim do ano, tem também aquela de nerds e geeks, que é a Comic Con, por exemplo. Né? Esses rolês também são um outro estilo que é muito mais tempo de atendimento, normalmente um dia de atendimento. Né? Qual foi o rolê mais desafiador, José? Algum que não esqueço daquele rolê em específico com aquele grupo X? Olha, mais desafiador. Eu acho que o rolê mais desafiador é quando a gente faz os rolês externos sem um local estruturado, assim, por exemplo, fora de um restaurante, às vezes até mesmo num parque, tudo isso, porque alguns pacientes, por exemplo, de alguns grupos, às vezes saem correndo, né? Às vezes tem conflitos de discussão, de agressividade, tudo isso. E eu acho que o mais difícil que a gente já teve foi uma vez que o paciente ficou bravo, né? E ele começou a chutar a porta do lugar que a gente estava. E aí a gente teve que mediar essa situação com ele. E ele depois saiu chorando, né? Ficou triste com tudo isso e tal. A gente teve que mediar com os pais, isso teve toda essa frustração. E foi um desafio pra gente. A gente estava num restaurante externo e acabou acontecendo isso, e aí a gente teve esse desafio, né? Mas o que eu digo sempre pro pessoal, pros terapeutas e todo mundo, né? Os grupos, as crises, os problemas são parte do nosso trabalho. Sim. E a gente percebe que os grupos que têm mais crises são os grupos que a gente tem muitas evoluções, né? A gente tem um grupo de sábado, infanto-juvenil, suporte ali, que alguns pacientes precisam desenvolver mais, refinar algumas habilidades, mas que a gente tem muitos conflitos. Mas ao mesmo tempo, a gente teve muita evolução desses pacientes, né? Pacientes que quando chegavam no grupo ficavam no celular, hoje não ficam mais, hoje participam das atividades, hoje cumprimentam os outros adequadamente, né? Tem uma interação fora do grupo, que é um dos nossos objetivos, né? A gente não deixar só eles a oportunidade social só no grupo, mas fora do grupo também, né? Ótimo. José, para a gente terminar esse papo tão interessante, né? Porque muitas pessoas, quando elas nos assistirem, vão falar, nossa, além do ambiente terapêutico clínico, existem outros tipos de ambientes que podem ser mais descontraídos e que podem trabalhar as questões sociais de uma outra forma, assim como vocês fazem. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses pais que estão nos ouvindo e falasse da importância desse trabalho em grupo com os adolescentes e até com o juvenil, enfim, de uma forma geral. Perfeito. Eu sou um defensor, eu acho que da terapia extraconsultória, seja individual, seja em grupo, né?
Eu acho que é uma visão muito restrita você imaginar que a terapia de consultório, a terapia de gabinete, um local fechado, 1 a 1, aquela coisa que remete a Freud, aí, se a gente for pensar, vai resolver as demandas psicológicas que a gente tem, né? Hoje as demandas dos meninos, seja no infantil, infanto-juvenil, adolescente, adulto, idosos, são demandas que pedem mais do psicólogo, né? E eu acho que a terapia em grupo hoje tem sido um diferencial muito grande de desenvolvimento. Os pacientes que têm uma permanência nos grupos, que participam dos grupos, que têm um acompanhamento, a gente vê um aprendizado exponencial. A gente sabe, a nossa espécie aprende por modelos. Com certeza. Essa é a ideia. Então, eu acho que a psicologia, mas os pais também precisam olhar para a psicologia de uma maneira mais ampla e entender que existem muitas possibilidades do trabalho do psicólogo, né, nesse sentido. Então, o grupo, acho que eu também sou aí suspeito para defender, mas eu acho que tem um sentido. Acho que é muito restrito pensar só o consultório hoje, né? Perfeito. José, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo e de trazer essa experiência extra-consultório, no qual nós estamos tão habituados, nós mães atípicas, estamos muito presas a essa questão do consultório e do ambiente clínico, é claro, mas é tão interessante saber que existem inúmeras possibilidades. Muito obrigada pelo seu tempo. E eu que agradeço. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio de Mães Atípicas Somos Muitas. Até lá.